Querido, sem delonga, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 18. Glória a Deus. Parabenizar ao corpo técnico aqui pelo brilhante trabalho nas transmissões. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 20. Disse o Senhor Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vou repetir a leitura. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, nessa noite, pela oportunidade singular que tenho de fazer menção da tua palavra, Senhor, nesta noite. E poder, Senhor, alcançar a todos que nos ouvem, ó Deus, por essa transmissão. Que o teu Espírito Santo, Senhor, vá de encontro à necessidade de cada um deles. Senhor, abre a porta da revelação da tua palavra nesta noite. E que a tua palavra venha me usar nesse lugar. Que nós sejamos, Senhor, transformados pelo poder e eficácia da tua palavra. E que não sejamos mais os mesmos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa noite vos trazer uma palavra acerca de comunhão. O poder da comunhão. Em se tratando de hoje um tema, um culto de doutrina, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu tenho certeza que vai edificar o seu espírito. Glória a Deus. Eu quero começar lhe dizendo que em tempos de isolamento social, não se isole. Porque você precisa entender qual é o poder da comunhão. Nos nossos dias, nós temos percebido, queridos, a grande necessidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros. A falta do calor humano, do aperto de mão, do abraço, tem demonstrado para nós mais do que nunca a importância do relacionamento entre os seres humanos. Isto está na natureza do ser humano, pois quando Deus criou o homem, já o criou com esta característica gregária, social, de se relacionar com outro ser humano. Eu me lembro que quando a minha filha, que agora tem 5 anos, mas quando ela era bem recém-nascida, e nós a colocávamos na cama e ficávamos ali no quarto fazendo alguma coisa, ela ficava quietinha na cama e quando nós saíamos de perto dela e ela não nos via, ela começava a chorar e a se sentir só. E através daquilo, Deus começou a falar comigo de como é importante e quão necessária é a relação entre os seres humanos. Um dia desses, fui levá-la à pracinha que fica próximo lá de casa, para ela ir brincar ali nos brinquedos. E estávamos somente eu e ela viu uma menina brincando no balanço. E ela espontaneamente, sem estímulo nenhum, ela disse: pai, eu vou perguntar se aquela menina quer ser minha amiga. E eu achei aquilo interessante, quero mandar até um beijo para ela, que está me assistindo, papai te ama. E dizer para vocês, irmãos, que isso revela que no ser humano há uma necessidade premente de se relacionar com o outro. E no nosso contexto de igreja,
Nós chamamos isto de comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, que significa parceria, participação, intercâmbio, comunicação, interesse comum, união de propósitos. Isso é comunhão. E nós podemos perceber que o relacionamento humano, ele é tão necessário e tão inerente a ele, que o fenômeno das redes sociais explicam um pouco disso. Veja que as pessoas estão mais ligadas às redes sociais do que à televisão hoje em dia. Porque a televisão não permite a interação que a rede social permite. O relacionamento entre pessoas, a possibilidade de conversar com o outro e ter a resposta. Isso é próprio do ser humano. E nos nossos dias, nós temos orado, temos lido a palavra, temos até jejuado. Mas e o que fazer com a comunhão, quando a ordem é distanciamento social? Quando a ordem é que você não pode tocar no outro, para não ser contaminado com o vírus. Nessa noite o Senhor quer tratar conosco acerca deste importante tema para a igreja brasileira e mundial. Meus queridos, quando Jesus ele fala acerca da reunião entre 2 ou 3 em seu nome, ele está falando sobre comunhão. Quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele garantiu: aí estou eu no meio deles. E eu tenho percebido, irmãos, que embora alguns irmãos tenham conseguido atravessar esse momento, fazendo às vezes até culto doméstico, estão orando em casa, lendo a Bíblia, mas alguns me reclamam que há uma angústia no seu coração. Há uma tristeza que não tem explicação. E outro dia eu também estava orando e sentindo essa angústia e dizendo: Deus, o que é isso? E Deus me respondeu que a comunhão, a falta da comunhão. Irmãos, a comunhão é tão importante que nada pode substituí-la. Você precisa entender isso. É por isso que o adversário das nossas almas, ele luta para roubar a comunhão da igreja, a comunhão entre os irmãos. Existe uma constante batalha espiritual. E você precisa estar preparado para preservar esta comunhão. E não permitir que ela se acabe. Quando eu falo de comunhão, eu tenho que considerar pelo menos 3 tipos de comunhão, pelas quais eu preciso zelar, guardar e jamais permitir que se perca. A primeira comunhão que eu tenho que ter é comunhão com Deus. A segunda é comunhão com a minha família. E a terceira é comunhão com os meus irmãos. Preste atenção. O nível da sua vida espiritual é determinada pela maneira como você se relaciona com Deus, como você se relaciona com a sua família e como você se relaciona com os seus irmãos na igreja. Não existe vida espiritual interessante, não existe vida espiritual relevante se estes 3 pilares não estiverem de pé na sua vida. E se porventura algum deles está rachado ou quebrado nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor vai restaurar a comunhão que foi quebrada. Entenda, irmãos, quando eu falo sobre comunhão com Deus,
Eu vejo Jesus no Getsemane orando. Em Lucas 22, 42, ele vai dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E o que isso tem a ver com comunhão? Tudo a ver. Nesta oração estava em jogo exatamente o meu futuro e o seu futuro. Porque o que Jesus estava negociando ou orando a Deus ali era a perda da sua comunhão quando ele estivesse pendurado na cruz e recebesse os pecados da humanidade. Ele não queria perder o contato com o Pai, ele não queria perder a comunhão com Deus. Ele estava ali em um conflito interno, pior do que os chicotes que iriam açoitá-lo, pior do que a humilhação, a coroa de espinho, era a possibilidade de perder a comunhão com o Pai que o afligia. E por isso eu quero dizer: conserva a tua comunhão com Deus, guarda ela sob 7 chaves, como diz o hino da harpa cristã. Guarda o contato com teu Salvador. Porque o inimigo está à espreita, à procura de criar uma situação, de jogar num laço no pecado e roubar a sua comunhão com Deus. Porque ele sabe que sem a comunhão com Deus somos fracos. Mas eu quero te dizer nessa noite: a tua comunhão com Deus é o que tem te sustentado até aqui. Em outro texto, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, no capítulo 1 da primeira carta, versículo 9, 1 Coríntios 1, 9, dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha só, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para a comunhão com o Pai através do Filho. Aleluia! É por isso que você deve conservar o seu relacionamento com Deus. Você precisa continuar orando, perseverando no jejum, consagrando e sacrificando a sua carne para manter o contato com Ele. Oh glória, eu sinto a presença de Deus nessa noite. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13, o apóstolo vai dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. A comunhão seja convosco. Ei, não pode faltar comunhão com o Espírito Santo na sua vida. Ela precisa ser permanente. Ela seja convosco. Oh glória. Comunhão com Deus. Eu posso expressar pelo menos nesses 3 textos que eu recitei aqui. Mas eu também posso falar aqui acerca da comunhão com a minha família, ou a comunhão com a família. Ouça, em Gênesis 2,18, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. Falhei uma ajudadora idônea para ele. Deus viu Adão no jardim e ele viu que Adão precisava de alguém para se relacionar em família. E Deus faz então a mulher Eva para conviver com ele no jardim e trocar uma ideia, né? Ter alguém semelhante a ele. Glória a Deus. E eu tenho tido a oportunidade
Glória a Deus, de fazer isso com a minha esposa, nesses dias de isolamento. Como a presença dela na minha vida tem feito a diferença, irmãos, nesses tempos de isolamento. Glória. E eu quero dizer para você que Deus preza, Deus não abre mão desse relacionamento seu, dessa comunhão sua com a sua casa. Não negocie isso. Porque o apóstolo Paulo também vai dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Preste atenção, irmãos, nisso. Não adianta você ser bom para todo mundo na rua, ser amigo de todo mundo, ser um sucesso no trabalho, mas ser um fracassado dentro de casa. Você precisa ter comunhão com a sua família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Ei, preste atenção. O Senhor está nos exortando nessa noite. Isso é princípio, irmão. Se você não cuida dos seus, você está negando a fé. Você está sendo pior do que um infiel, porque pelo menos o infiel ainda ama a esposa, ainda ama os filhos, não conhece a Deus, mas ama a sua família. E nós não podemos ser piores do que os infiéis, irmãos. Precisamos amar mais a nossa casa. Tem comunhão na sua casa? Na sua casa há conversa, há diálogo. Na sua casa há abraço, há beijo. Na sua casa existe amor, carinho, comunhão, unidade de propósito, de desígnios. Como está a tua casa nessa noite? Mas eu quero partir, irmãos, para outro tipo de comunhão igualmente importante. É a comunhão com os meus irmãos. Olha, irmãos, isso é tão importante, que é como eu falei no início, tem pessoas aí depressivas, tem pessoas aí que estão cambaleando na fé, por falta desse calor, desse contato. Olha o que a Bíblia vai dizer, João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. João vai dizer: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh glória! Oh glória! Se andarmos na luz, como Ele na luz está, preste atenção nisso. Só pode ter comunhão com seu irmão quem está na luz. Quem não tem comunhão com seu irmão, ainda está em trevas, sem direção, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele vai dizer em outro texto. Ou seja, eu não posso dizer que tenho comunhão com meu irmão. Oh glória, tenho comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão com meu irmão. E ele também vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha que coisa tremenda, irmão. Se você tem comunhão com seus irmãos, se você anda na luz e comete um vacilo, você comete um pecado involuntário, você tem direito ao perdão. Oh glória, porque você está na luz, você não é das trevas, você tem comunhão com seus irmãos. Oh glória, e quem perdoa o seu irmão tem direito ao perdão de Deus. Entenda isso, irmãos, sem comunhão nós não somos nada.
É por isso que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, está escrito que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Ô irmãos, esse é o segredo da igreja. A igreja primitiva e da igreja atual é a comunhão. Você precisa entender o poder da comunhão. O salmista vai dizer no Salmo 133, versículo 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom, quão suave, não é pesado, não é um fardo, é suave. É que os irmãos vivam, fala de permanência, de continuidade. Vivam, mantenham, sustentem uma unidade, uma comunhão. Isso é bom, isso é suave. Eu sei que podemos, irmãos, ter muitas divergências. Em questões pontuais podemos até não concordar uns com os outros. Mas eu quero lhe dizer que maior do que as nossas divergências, maior do que aquilo que nos separa, é aquilo que nos une. É o amor de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus que morreu por nós naquela cruz e nos constituiu como seu corpo aqui nessa terra. E quantas vezes, irmãos, temos aberto mão dessa comunhão por coisas banais, por uma intriga, por uma fofoca, por uma conversa. Você vende a sua comunhão, você não se resolve com seu irmão, Satanás entra na história e causa a destruição. Eu quero lhe dizer nessa noite que Satanás está derrotado na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio da igreja, porque o poder da comunhão ele não resiste. Emi calauante osserimi cholesai. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Ei, aproveita esse momento agora para refletir. O professor Tiago estava comentando, e é verdade, não existe melhor momento para refletirmos sobre a situação que estamos passando do que essa. Para refletir sobre comunhão, para refletir sobre a nossa vida com Deus, a nossa dependência dos outros. Preste atenção. Muitas vezes por causa de um sentimento de autoconfiança, nós queremos abrir mão da comunhão por causa da autossuficiência. Queremos muitas vezes nos confiar naquilo que temos, se é que temos alguma coisa nessa terra. Queremos nos confiar porque temos um salário, porque temos um carro, tem uma casa, e você acha que você não precisa de mais ninguém. Aleluia, meu querido irmão, eu ouvi uma frase esses dias que eu glorifiquei a Deus. Sabe por que essas coisas não valem nada? Sabe por que a tua família vale mais do que aquilo que você possui materialmente? Sabe por que os teus irmãos valem mais do que isso? Porque quando você subir, você não vai poder levar essas coisas para o céu, mas você vai poder levar a sua família, você vai poder levar os seus irmãos, se juntos caminharem na direção do céu. Satanás está apagando
alto para comprar a nossa comunhão. Eu quero ser sincero aos irmãos, talvez essa seja uma das maiores deficiências da igreja atual. Conseguir a comunhão. Parece que quando Jesus mandou os discípulos partirem sem nada, era justamente para retirar deles esse sentimento mesquinho de porque eu tenho 2 capas, porque eu tenho dinheiro, então eu não preciso do outro. Para colocá-los inteiramente na dependência de Deus. Mas nessa noite esse sentimento está sendo vencido no seu coração por esta palavra. Porque quando a espada penetra, ela produz resultado. E nessa noite o Senhor está revelando o que está no seu coração. Nessa noite Ele está trazendo mudança no seu espírito. Oh, glória. Muitas vezes conseguimos ser irmãos tão legais nas redes sociais, né? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas mandam altas declarações pelo Facebook, pelo WhatsApp e tantos outros, Instagram. Conseguem ser tão atenciosas online, virtualmente, mas não tem condição, é incapaz de tratar bem, de dar atenção a quem está do seu lado, a quem está presencialmente perto. É esse que merece mais atenção. Mas sabe qual é a diferença? É que quando você manda o elogio, a mensagem pelas redes sociais, muitas vezes você tem a plateia que vai aplaudir, e aquilo você quer mostrar para os outros. Mas quando você é atencioso com seu irmão e ninguém está vendo, a testemunha é Deus. Então, se você quer receber galardão no tribunal de Cristo, comece a tratar seu irmão com mais amor, com mais atenção quando ele estiver com você. De que maneira nós vamos retornar desse isolamento social? Será que vamos ser as mesmas pessoas? Será que isso não produziu reflexão nenhuma no seu espírito? Eu quero lhe dar 3 razões. Se você quiser tomar nota, para você aprender melhor, faça. 3 razões pelas quais eu devo ter comunhão. Preste atenção. Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo. E nessa alegoria, ele vai dizer que cada um de nós individualmente somos membros desse corpo, do qual Jesus é o cabeça. Em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, ele vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Preste atenção, o que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, Deus me deu essa palavra enquanto eu orava. Preste atenção, Paulo está dizendo aqui que se nós somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros desse corpo. Significa dizer que a comunhão representa as juntas que ligam os membros. Sim, as juntas, as articulações que ligam, que dão movimento ao corpo, que dá musculatura ao corpo
e traz edificação. Você sabe por que eu consigo segurar nesse microfone de maneira coordenada? Porque existe comunhão entre os membros do meu corpo. Eles estão agora trabalhando em um só propósito. Oh glória! Então a comunhão, ela produz ligação. Primeiro, a comunhão liga os membros. Segundo, ela traz, porque ela liga, ela traz movimento coordenado. Não é cada um para um lado. É todos no mesmo sentido. E esses movimentos coordenados fazem com que a musculatura da igreja, o seu corpo aumente, cresça. E com esse aumento traz edificação a todo o corpo. Eu vou lhe dar um exemplo melhor. Quando você vai para a academia e você começa a exercitar, pegar aqueles ferros, né? E você começa ali usando suas mãos. Preste atenção que você vai entender. E você começa a movimentar. Começa de uma maneira coordenada. Todos os membros ali da sua mão, do seu braço, começam a se mover, ligados. E em movimento, aquilo faz o músculo crescer. E à medida que o músculo cresce, todo o seu corpo recebe saúde. Todo o seu corpo é exercitado. Isso significa, irmãos, que a comunhão é o que a igreja precisa para crescer. Se o diabo rouba a comunhão, ele rouba o movimento. Ele rouba a sincronia, o crescimento, o amadurecimento dessa igreja. Então você precisa nessa noite, urgentemente, derrubar as paredes que te impedem de ter comunhão. Porque a primeira razão pela qual temos que ter comunhão é que a comunhão representa as juntas, as articulações do corpo de Cristo. Segundo lugar, pelo qual eu devo ter comunhão, é porque é nesse ambiente de comunhão onde eu exercito o amor ao próximo. Preste atenção. Se eu não tenho ninguém ao meu lado, eu não tenho a quem amar. Eu não tenho a quem exercer o amor. E vocês sabem que amor não é simplesmente um sentimento. Amor é uma atitude. Por isso, Tiago, salvo engano, vai dizer: não amemos somente de língua. É João que vai dizer: não amemos somente de palavra nem de língua, mas por obras. Entende, irmão? Quando eu tenho alguém com quem eu posso exercer comunhão, ali está a oportunidade de eu exercer o amor que foi ensinado por Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 3, e versículo 18, ele vai dizer assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Também nessa carta, João vai dizer no capítulo 4, versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha só, irmãos, se eu não amo a pessoa que está do meu lado,
que muitas vezes eu vejo ali toda semana, no culto, no ensaio, na escola dominical, e eu sou incapaz de amá-lo, de ser atencioso, e eu fico batendo no peito e dizendo que ama a Deus. João está dizendo: você é mentiroso. Qual é a forma que eu tenho para demonstrar que eu amo a Deus? Amando o seu irmão. Sem isso, irmãos, qualquer outro discurso, qualquer outra desculpa, não passa de hipocrisia. E você precisa nessa noite exercitar isso, a comunhão. É nesse ambiente que você pode amar a Ele, no ambiente da comunhão. Esse é o segundo motivo pelo qual você deve ter comunhão. Terceiro motivo, é nesse ambiente de comunhão, onde eu posso servir a meus irmãos, servir o reino de Deus, inclusive no exercício dos dons. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, como é que eu vou servir a ele? É nesse ambiente de comunhão onde eu posso ser usado como canal de Deus para edificar a vida do meu irmão, através de uma palavra, através de uma profecia, no uso dos dons espirituais, que nós somos um povo pentecostal que crê na atualidade dos dons. Mas onde estão os dons? Onde está o exercício desses dons? Se não no ambiente da comunhão, no ambiente em que eu me relaciono com meu irmão. E eu posso dizer: assim diz o Senhor. E aquele que chora ser consolado, aquele que está desanimado ser renovado, aquele que está afastado retornar para os caminhos do Senhor. Olha o que Paulo disse em Efésios, no capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que Deus quer? O aperfeiçoamento dos santos. Para que? A obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Onde é que o corpo de Cristo é edificado, irmãos? É no meu serviço ao reino. É quando eu sirvo ao meu irmão, é quando eu sou profeta de Deus para a vida dele, é quando eu sou o canal que Deus usa para curá-lo, para abençoá-lo. É assim que nós somos edificados como corpo, através da comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Para que é o dom espiritual? Para a edificação da igreja, edificação do corpo. Dom espiritual não é para mostrar que você é mais espiritual. Dom espiritual não é para mostrar que você é melhor do que os outros. Dom espiritual não é para você se mostrar. Dom espiritual é para você edificar o corpo, a noiva de Cristo, adornar ela para prepará-la ao arrebatamento de Cristo. Meu Deus. Oh, glória.
o poder da comunhão está voltando para o seu coração. Oh, o Espírito Santo está quebrando barreiras. Ele está construindo pontes nessa hora. Com quem, evangelista Heber, eu tenho que ter comunhão? Com quem? Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Você tem que pedir a Deus e aprender a discernir gente que é de igreja e gente que é igreja. Tem uma diferença grande e você vai perceber pelos frutos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que as trevas não têm comunhão com a luz e a luz não tem com as trevas. Não adianta. Então quem é que você vai procurar para ter comunhão? Pessoas espirituais, pessoas transformadas, pessoas regeneradas. É com essas pessoas que você tem que conviver. Tem um ditado popular que diz que você é o resultado das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Isso não se aplica diretamente à igreja, porque a igreja não foi chamada para ser influenciada, mas para influenciar. Mas é Paulo quem diz: as más conversações, cuidado com quem você está conversando no WhatsApp, quem é o teu amigo mais chegado, cuidado! Porque isso pode colocar em xeque a sua comunhão com Deus. E eu não vou trocar minha comunhão com Deus por uma comunhão sem futuro, que vai levar você para o buraco e te afastar da presença de Deus. Ô glória! Eu me lembro que quando jovem, solteiro, porque jovem ainda sou, eu andava com as dirigentes do círculo de oração. Minha companhia era os homens mais velhos que gostavam de orar, mais maduros, melhor dizendo. Não era que eu andava só com velhos, homens maduros, que tinham o que me ensinar, com quem eu podia aprender, para servir melhor a Deus. Então preste atenção. Você precisa se relacionar com pessoas espirituais, mas você também precisa se relacionar com os seus líderes espirituais. Quem é o seu mentor? Quem é o seu líder espiritual? Você tem que ter um relacionamento próximo, estreito. Porque na parábola dos talentos, pouca gente atenta para isso. Mas aquele que recebeu um talento e enterrou, qual foi a desculpa que ele deu? Ele disse: eu sei, Senhor, que tu és homem que colhe onde não plantaste, és homem severo. Ele tinha um problema de relacionamento ou de visão de como ele via o seu líder. E isso prejudicou a interpretação dele na hora de plantar, de multiplicar o talento. Então preste atenção. Num momento como esse, são poucos que muitas vezes são capazes de procurar o pastor, de abraçar o pastor, de dizer: pastor, eu estou aqui, eu não vou abandonar o barco não, pastor, conta comigo, o senhor não está sozinho. Sabe, irmãos, gente para criticar tem demais, agora para ajudar está se procurando.
E você precisa entender, precisamos melhorar nossos relacionamentos, nossa comunhão com quem Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida. Se é que você reconhece isso. Glória a Deus. Eu entendo hoje uma frase que eu ouvia de um pastor. E ele dizia: meu filho, muitas vezes o pastor tem que comer a palha para dar o trigo para o povo. Ore pelo seu pastor. Você não sabe o que ele passa pelos bastidores, enquanto muitos só criticam e procuram os defeitos. Agora, a fórmula. Agora eu vou ensinar o que eu perguntei no começo. Como é que eu faço para ter comunhão com os meus irmãos? O que é que eu faço? Como eu faço? Tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Preste atenção nisso. Tem muita gente, pastor Adriano, numa hora como essa, de isolamento, né? Que fica dentro de casa, às vezes dentro de um quarto, não se relaciona com ninguém. Ou seja, não faz uma ligação, não manda uma mensagem, não manda notícia. E às vezes faz até um drama de jornal. Bota o celular assim em cima da mesa e diz: quero ver hoje, tá vendo aí? Eu vou mostrar que ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, eu sou um coitado, ninguém me vê, eu vou sair dessa igreja, eu vou me desviar. Vá se converter em nome de Jesus. Satanás está te enganando e você não está percebendo. Para se ter comunhão, você tem que ter uma conduta ativa. Tenha iniciativa. O mundo não gira ao seu redor, não. Mas tem gente que acha que tem que ser o centro das atenções. Cidadão chega na igreja, não fala com ninguém, não dá uma paz do Senhor a ninguém, entra mudo, sai calado, não oferece ajuda para nada, não coopera com nada e ainda reclama porque é esquecido. Ninguém me vê? Ô filho de Deus, pelo menos abre essa boca, faz amizade, fala com alguém, se preocupa com alguém, liga para alguém. Hoje não temos problema, graças a Deus. Tem Vivo aí ilimitado ou ilimitado. Pelo WhatsApp você liga, não paga nada. Faz alguma coisa, mas entre em comunhão com esse irmão. Liga para alguém. Oremi chovanaga suremi revácia. Ou vai ficar com esse espírito de coitadinho. Quando é que você vai sair do maternal da infância espiritual? Para você... Aí fica nesse leitinho, eu não estou falando aqui, irmãos, de novos convertidos, que são pessoas que chegam, precisam ser acolhidas, abraçadas. Eu estou falando de gente que tem 5 anos, 10 anos, 20 anos de igreja e fica com esse espírito mimoso, espírito manhoso. Eu quero dizer para você, é hora de você ter iniciativa. Quer ter comunhão? O terreno da comunhão é um terreno que você precisa semear para você colher. Porque comunhão exige e pressupõe reciprocidade. Para você receber comunhão, você tem que dar primeiro. Oh glória. Então seja alguém que tem iniciativa.
que abraça. Em vez de ficar criticando fulanas, porque fulana tem um comportamento na rede social e tem outro pessoal, vai lá, dê um abraço nela. Quebre essa barreira. Quando tudo isso passar, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, será o tempo que você vai mais abraçar, será o tempo que você vai mais apertar a mão, será o tempo que você vai mais se comunicar. Porque comunhão é comunicação, como eu falei no começo. Mas sabe o que é que muitas vezes impede a nossa comunhão? É essa passividade. É você ficar achando que o mundo tem que girar ao seu redor. Não. Você tem que ter a atitude. Muitas vezes a falta de humildade. O cidadão não quer ser humilde para dizer: eu preciso de você, eu quero ter a sua companhia para mim é importante. Irmãos, em meio a essa pandemia eu recebi visitas na minha casa que foram caras, foram valiosas para mim, porque eu estava sentindo falta de ver alguém, de falar com alguém. E algumas pessoas se lembraram, ligaram para mim, foram me visitar. Apesar de não ser tão recomendado, mas é difícil. E a autossuficiência, irmãos, tem matado a comunhão na igreja. Mas em nome de Jesus, a tua confiança não está no que você tem, a tua confiança está em Deus. E para se relacionar com Deus, você tem que se relacionar com o seu irmão. Eu vou repetir isso: nada substitui o poder da comunhão. Quando Jesus disse: se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele estava dizendo: a comunhão é a garantia da minha presença permanente no meio de vocês. Enquanto vocês estiverem em comunhão, enquanto vocês estiverem unidos, eu vou operar, eu vou fazer maravilhas, eu vou curar os enfermos. Vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Derabasui Evanagashou Darabaya Serimicholesai. Eu ouvi esses dias uma história de um soldado que foi à guerra e quando eles retornaram para o acampamento, o amigo mais próximo que ele tinha comunhão, sentiu a falta dele, do seu amigo, e foi até o seu superior e disse: preciso de permissão para ir em busca do meu amigo, porque ele não está aqui. E o tenente disse: não, permissão negada, para não acontecer de você ir lá atrás de um morto e acabar morrendo. Em vez de perder um homem, eu vou perder 2. Fica aí. E o soldado ignorou aquela ordem, foi lá no campo de batalha onde estava o seu amigo. E uma hora depois ele voltou com seu amigo morto em cima dos seus ombros. E também o soldado que o carregava com uma ferida mortal. E daí quando ele chegou no acampamento, que o tenente olhou, ele disse: está vendo aí, soldado? Eu não disse a você que não fosse para o campo de batalha, que não adiantaria? Agora, em vez de perder um homem, vou perder 2, porque você está ferido. Valeu a pena, soldado? Sabe o que foi que o soldado respondeu para ele? Disse: valeu a pena, senhor. Porque quando eu cheguei lá, eu ainda pude vê-lo vivo. E ele olhou nos meus olhos e disse: eu sabia que você viria me buscar. Eu sabia que você viria me buscar. É esse o poder da comunhão.
É o poder de você agir em busca do que está ferido, daquele que você tem comunhão do seu irmão. Não deixar ele morrer no campo de batalha. E eu creio, estou muito feliz hoje com a notícia que recebi, de que provavelmente os nossos cultos retornarão. Certamente o nosso pastor vai estar passando as informações. Mas a pergunta é essa: quantos soldados feridos nós vamos encontrar? E quantos nós vamos buscar no campo de batalha? Com quantos você vai se importar nessa hora? Você vai só se preocupar com você, com o seu ego, com o seu umbigo? Eu creio que depois dessa palavra, você vai se preocupar mais com os seus irmãos, você vai abraçar mais. Quando voltar aos cultos, você vai ser o mais caloroso, o mais alegre, o que mais se comunica. E nunca mais esse espírito de coitado vai te rodear. Porque você vai entender que é um filho de Deus, como eu sou, como nós somos. E entre nós não há diferença para Deus. Ele morreu por mim e Ele morreu por você. Então assuma a sua posição de igreja, de membro do corpo, e exerça a sua comunhão. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.